Eu me lembro na minha infância que um dia eu estava lendo um livro e neste livro contava uma breve historinha de uma senhora que terminou indo a uma feira de verdura, e ela começa a apressar os preços dos legumes e das verduras que tinha ali naquela feira, até que chega a uma certa barraca e procura o dono daquela barraca para perguntar o valor de alguns legumes e de algumas verduras que estavam postas ali naquela barraca. E o dono da barraca termina dizendo então para aquela senhora: o valor deste tal legume é este, o valor desta verdura é este. E a senhora, no ímpeto, descontrolada, aumentou o tom de voz e gritou, bradando para todos ouvirem: isto é um assalto! E quando ela disse isto, bradando para quem estava próximo ouvir, isto é um assalto, pessoas começaram a correr desesperadas, atropelando umas às outras. Pessoas começaram a derrubar barracas, pessoas pulando por cima de todo tipo de coisas que havia à sua frente, empurrando umas às outras, porque terminaram por entender de que estava havendo um assalto naquela feira. Até que de repente foi que alguém parou e percebeu de que a senhora estava dizendo que o valor daquele produto que ela apressou naquela barraca é que estava caro. E ela terminou usando esta força de expressão para dizer que aquele valor que para ela era caro era como se fosse um roubo. E ela usou esta expressão: isto é um assalto. Deu para entender aí o enredo de toda uma história de uma pessoa descontrolada quando aumenta um problema? É mais ou menos isto que a gente vê na Bíblia, em Números capítulo 13, versículo 33. 10 espias foram olhar a terra prometida. Eles quiseram ir olhar a terra. Quiseram primeiro ver em loco. Deus disse que a terra era boa, mas eles quiseram primeiro ver. E eles foram ver 12 espias. Mas depois de andarem 40 dias na terra, voltaram. E dos 12, o texto bíblico vai dizer em Números capítulo 13, que dos 12, 10 trouxeram um relatório extremamente pessimista e exagerado. Terminaram por